Então, do que a graça de Deus nos salvou? Está lá no verso 1 que vai dizer, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. A primeira coisa, irmãos, que a graça de Deus nos livrou e nos resgatou foi da morte espiritual, que vai dizer que nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Ou seja, a primeira coisa que a graça de Deus, ela nos salvou e nos libertou, foi da morte e morte espiritual. Preste atenção que Paulo ele vai usar aqui a analogia de um morto, de algo comum. Ele nos tirou do estado de morte que nós vivíamos por conta do nosso pecado. E eu acho interessante, irmão, que o morto não vê, não tem sentimento, o morto não tem sentido, o morto sempre é levado para os outros. Assim era a situação de morte espiritual que nós vivíamos. Nós não tínhamos condição nenhuma de sentir o nosso arredor, de nos orientar por nós mesmos. Você pode ver que o morto, meu irmão, ele é levado pelos outros. Ele pode ser um homem que tem o maior físico, sabe esses camaradas bombados de academia? Depois que morre, meu irmão, tem que ser levado pelos outros, vai para onde os outros querem. Ou seja, é alguém que não tem capacidade de se locomover, de tomar decisões, e isso que é dos resultados da morte espiritual a qual nós vivíamos. Nós vivíamos sem nenhum pingo de vida, totalmente mortos espiritualmente. Ou seja, nós não tínhamos capacidade nenhuma de inteligir nada, de sentir nada, de ser guiado em nada, por conta que nós estávamos mortos em uma situação de morte, e Cristo nos vivificou e nos tirou da morte espiritual, através da graça de Deus. Então, essa morte, irmão, mostra também a separação que nós tínhamos a respeito da comunhão que tinha com Deus, né? A gente vê que tudo isso veio através de Adão, o pecado de Adão. Adão, ele tinha vida espiritual, e Adão também tinha vida e vida eterna. E o interessante é que através do pecado, o que é que acontece? O homem que foi feito para viver eternamente, agora ele vai ter que morrer. Claro que naquela época eles duravam um pouco mais, como a gente vê o exemplo de Matusalém. Porém, o homem tinha que passar pela morte. E a segunda morte que o homem passou até depois que pecou Adão, foi essa morte espiritual. Diz que todos os dias à tarde Deus dialogava com Adão, mostrando, irmão, a vida espiritual que o homem tinha. Imagina só, todos os dias ou sempre, continuamente, o próprio Deus vir e dialogar com ele. Mas as escrituras vai dizer que a partir do momento que Adão ele peca, a partir do momento que Adão ele viola tão somente aquela ordenança de Deus, ele ia ter que passar pela morte física, mas principalmente a morte espiritual. E a morte espiritual, ela veio de Adão até nós. Porém, a graça de Deus, através de Cristo Jesus, foi suficiente de tirar esse nosso estado que nós herdamos de Adão, de morte, e nos vivificar, e hoje nos dá vida, e vida espiritual. Ou seja, irmãos, antes nós vivíamos em uma morte espiritual, hoje nós temos literalmente uma vida, e vida espiritual, e isso é nos dado através da graça de Deus.